Fala galera do Cifra Club, mais um Cifra Club ao vivo. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês aqui essa galera fera. Eu tô aqui desde 8 horas da manhã, super emocionado, vendo essa... Nossa, vocês tocam pra caramba. Eu falo assim, vou soltar o meu momento fã aqui agora. Que hoje foi um dia muito especial, não só para mim, mas para a galera que trabalha aqui no Cifra Club, porque a gente está recebendo grandes músicos aqui, essa galera fera, que são todos aqui endorses da NIG. E eu queria começar agradecendo aqui o Sidney Carvalho, muito obrigado pela presença, e falar que é muito legal contar com essa parceria com a NIG, ter vocês aí à disposição do Cifra Club, e o Cifra Club também está à disposição da NIG. Imagina, a gente que agradece, eu quero agradecer especialmente o apoio de vocês, e eu agradeço os elogios, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. A galera do Cifra Club aqui também toca muito, só tem músico bom aqui, sei o que eu tô falando, tem o Fofão, o Felipe, a galera toda, só tem músico fera aqui, galera, só tem músico bom. Obrigado aí pelo apoio e pela presença. É isso aí, eu que agradeço. Fernando Noronha, o bluseiro, The Blue Man. Tudo bom? E aí, meu velho? Beleza? Seu voo atrasou? Atrasou, mas chegamos vivo num pedaço só. É um prazer estar aqui com essa galera e fazendo parte dessas cordas Signature. Estou muito feliz e vamos que vamos. Aí, galera, a culpa de não ter saído 5 horas é dele, viu? Mas eu queria até agradecer, engate na turma aí. Queria agradecer porque, graças a você, ao seu atraso e essa galera toda que tá aqui, nós temos um recorde de audiência. 1.987 pessoas assistindo a gente ao vivo agora. Isso é uma honra. Nós já chegamos em 1.600, né? 1.700, mas 1.987 nunca chegamos. Isso é um recorde. Ô, Zéuzinho! Eu. E aí, meu velho, como é que você tá? Beleza, bom demais. E satisfação imensa estar aqui no estúdio do Cifra Club. Para mim, é sempre uma satisfação voltar aqui e rever essa galera boa novamente. É isso aí. Felipe Dias. Opa, presente. Você é daqui também, né? Daqui de BH. Comedor de pão de queijo. Um prazer estar aí conhecendo a estrutura, a galera, já conhecia o pessoal, mas muito legal. Um prazer enorme estar por aqui. Prazer é nosso. E nosso querido Roger Franco, quanto que mede seu cabelo? Mais de 1 metro, com certeza. Nossa Senhora! É isso aí, meu velho. Obrigado por você ter vindo, tá? A gente fica muito feliz de receber aí 2 músicos mineiros, né? Super talentosos, o Felipe e o Roger. Obrigado pela presença mesmo. Pô, valeu, um prazerzão estar aqui com essa galera fera aqui de amigos e vamos tocar, vamos brincar, vamos tocar, se divertir, vamos começar com uma... Antes de começar a tocar, galera, eu queria falar de uma promoção que a gente vai fazer com a NIG aqui, né? Nós vamos sortear 5 camisas da NIG, 5 jogos de cordas da NIG, 5 correias da NIG e no final ainda tem um pedal Power Distortion pra gente sortear pra vocês. Então fica ligado que vai ter até pedal. E para participar, é só comentar no Facebook ou Twitter. Estou curtindo o dia do rock com o Cifra Club e NIG. Porque aqui vai ter muito rock and roll e muito prêmio, né não? Sem dúvida. É isso aí, vamos tocar. Fernando, manda um blue aí pra nós. Vamos lá então, fazer uma do Big Joe Turner, Highway 41.
do. It was the Highway 41. Que é isso, hein? Acho que pra começar a comemorar o dia do rock, nada melhor tocar um blues que é o pai do rock, né? É verdade. Que é isso? Ô, Fernando, aproveitando essa praia do blues aí, conta pra gente aí um pouquinho dessa guitarra, desse equipamento que você tá usando. Tem umas cordas aí que são diferentes. Pois é, então a gente tá aqui pra falar dessas cordas que eu tô muito feliz, tá saindo aí com a assinatura de todo mundo. Eu assino as cordas 011, pra quem toca blues e usa um timbre um pouco mais limpo. Quanto mais grossa a corda, né, mais encorpado fica o timbre. Então, eu sempre usei cordas grossas e agora tô muito feliz aí assinando as cordas Nig Signature 011. Essa guitarra aqui, ela é uma 63. Se o cara não tirar som dela, é porque tem que pendurar as mãos mesmo. E tenho ela desde 95. É a minha guitarra número 1 e... O que eu posso dizer nela? Quase toca sozinha. Você contou um segredinho pra mim ali, que você fez um acabamento especial nela, que eu não recomendo vocês fazerem em casa, verdade. tá, pessoal? Eu Ele quero vai muito falar guri. o que é, Isso é coisa mas de não guri, faz não, mas viu? tudo bem. Por exemplo, aqui, ó, ela tá lascada normalmente, com o tempo ela ficou faded, né? Aqui eu não me aguentei, botei fogo, lixei, fiz um monte de porcaria nela. E me arrependo. Hoje ela ia estar muito mais legal, mas volta e meia eu dou umas queimadinhas nela e eu vou deixando ela como eu gosto. É isso aí. Olha lá, uma perguntinha da galera, ó. Tiago de Souza Gonçalves. E aí, Adriano, tudo beleza? Tudo ótimo. Se possível, manda um abraço pro Tiago, aqui da cidade de Estância de Sergipe. Sou muito fã de vocês todos e queria agradecer a vocês por terem somado seu conhecimento aos meus. Já toco guitarra, violão e outros instrumentos faz tempo. Mas nunca é tarde para aceitar novas opiniões e aprender mais. A gente estava conversando sobre isso, né, Cid? Na sua aula. Fica ligado aí, Thiago, porque vai sair uma aula show de bola e tem muitas dicas legais aí sobre novas influências, né? Vamos lá, obrigado por tudo, abraços. Pede pro Ozielzinho tocar Top Gear. Viajo quando escuto. Valeu, obrigado. Uai, Oziel, e aí? Como é que faz? Rapaz, só se for agora. Só se for agora? Agora mesmo? Pode ser? Ué, pode. Então bora lá. Vamos lá. Deixa eu só sortear as 5 camisas primeiro. Vou responder Pronto. outra pergunta. Vou deixar a galera aí um pouquinho na fissura pra ver o Oziel tocando. Já tem aí 5 ganhadores de camisa. Quem mais tem de pergunta? Deixa eu responder mais uma aí. Olha lá, galera falando que se fosse às 17 não ia ver. Olha que bacana. Olha lá. Beleza. Aí, agradecendo a galera. Às 19 horas é um horário melhor. Porque a galera já chegou em casa, tem trânsito, não tem nada dessas coisas, né? Olha lá, ó. Cris Frazão. Galera, qual foi a primeira guitarra de cada um? Era ruim? Começa aí, Sidney, vamos lá. Muito ruim. Aliás, a guitarra não afinava de forma nenhuma. Mas como eu também não sabia o que era afinação, depois do que eu vim descobrir que a guitarra não afinava, depois de um tempo que eu tava tocando guitarra. Aí vi que realmente a guitarra era ruim. Mas no começo No começo tava bom, que você sabia o que ia afinar, pô. Vocês não sabiam o que era afinação também, mas ela é bem ruim. É uma marca nacional, não vou nem falar, mas não é questão de marca ou não, é porque realmente a guitarra era barata. E acho que a gente começa assim mesmo, né? A onda é essa, tem que começar de algum jeito. Tem que começar, a fissura é mais que a técnica, a fissura é mais que essa coisa da afinação, é de você pôr a mão no instrumento e começar a sentir o que é. Minha primeira guitarra foi bem ruim. Minha primeira guitarra, galera, foi uma Strato, e ela era tão ruim, mas tão ruim, que o braço dele era pintado de preto. A escala pintada de preto para esconder a madeira que era da escala. Você tem ideia de tão ruim. E pior que isso, era o primeiro violão de um amigo meu, que comprou do dono de um boteco lá perto de casa, e
corda, ela ficava dessa altura do braço. Não tô mentindo, cara. A corda, parecia um dobro. E ele tocando com aquele negócio do dedo rachando de doer. Mas é assim, eu tem acho que assim, o arco e flecha era mais. A corda era mais pertinho do que a minha. Mais pertinho do que a minha guitarra. Se eu colocasse um chocalhinho, né? Tem que mais pertinho. E a sua? A minha também foi terrível. Na verdade, não era minha, né? Era da igreja, mas foi a primeira guitarra que eu tive contato, assim. Uma marca nacional também, mas terrível. Terrível. Eu acho que cabia uns 2 dedos entre a corda e o braço, pra você ter Tá no ideia. mesmo naipe que eu. Pra mim foi muito bom, porque deu muita força nos meus dedos. Hoje eu colho frutos dessa época, né? Até eu vou falar aqui, a gente tá falando de guitarra nacional, que primeiro foi nacional é ruim, mas hoje eu uso guitarra nacional. Eu também. O Roger também, a minha guitarra nacional é fantástica. Podia em qualquer lugar do mundo rodar que tá 100%. Não é porque nacional que é ruim ou que é bom. Acho legal deixar isso claro. Exatamente. É que O tempo mudou também, né, galera? Mudou bastante. Depois que globalizou tudo aí, todo mundo tem acesso à informação, e o mercado brasileiro tá bem servido de equipamentos, Muito né? bem. Fernando, qual foi a sua primeira? Cara, a minha foi uma Fink Explorer, vermelhinha com o braço claro. Você era metalheiro? Não, mas um amigo meu que era metalheiro me emprestou. E, porra, delirei muito com ela. Se ela era boa ou não sei te dizer. Eu sei que fiquei amarradão com ela. Eu tenho um amigo eu fiquei metalheiro também. pirando com ela. Que ele falou comigo que a primeira guitarra dele só tinha as 3 últimas cordas, que eram as mais grossas. Ele falou assim, não, eu gostava de tocar o heavy metal e não precisava ter corda de baixo, não. Ele falou que não colocava as cordas de baixo, porque ele ficava tocando aquela corda ali de cima e acabou. O pau quebrava. Pô, Aí, especialista em Marcelo, um bordão. abraço pra você, ó. Qual foi a sua, Felipe? A minha foi uma Yamaha. Mas dava pro gasto. Aguentou o tranco? Depois, quando fui aprendendo, mandei regular e tal, não foi muito triste, não. Mas você vê a mudança de mercado. Por exemplo, o Felipe é só uns 3 anos mais novo que eu e o Roger, assim. Pouca coisa. Né? tá bem próximo. E já mudou muito. Mudou né? muito. Só uns 4 mais novo que o Fernando. É pouca coisa. Mas é pouca coisa. Mas olha como muda. Mas é verdade, as gerações vão mudando. A guitarra dele já era... Já era mais legal, já era né? mais legal. Eu também sofri, então quer dizer que eu tô vendo. Ô, Ziel, e a sua? Minha guitarra foi uma guitarra que foi do meu pai, que acho que ele comprou quando ele era rapaz. Nossa, então a sua foi assim. Porque essa guitarra, ela A já sua era uma estava bem... alaúde. Ela já estava bem usada. E como toda, né, igual dos colegas aí, tinha as cordas altas, dava para caçar, né, com arco e flecha e tal. Você tocava, o dedo ficava parecendo assim, um sorrisal com aquela marca no meio, assim, entendeu? Que a corda fazia. Então foi uma guitarra bem intensa e, como o Roger também falou, dá frutos na frente, né? Você desenvolve mais força no dedo, porque a guitarra te exige bastante. Eu acho que é muito importante começar com uma guitarra mais tosca. Simples. Exato. Mais tosca, Até pra te exatamente. poder dar valor quando pegar alguma coisa legal, né? É verdade. Você já sai com uma guitarra, que nem um carro, já sai com um carro do caralho com 16 anos, vai ter o quê com 40? Mas se eu começar a namorar, cara, namora uma menina feia. Depois você pegar bonito, você não vai dar valor demais, sabe? A mulher bonita qualquer não pega, né? Essa que é mais feia da rua. Ó, como é que é aquele ditado? Cachorro bom avança até lobisomem, né? vamos focar aí no assunto. Tem as 5 ganhadores aí? Deixa eu já... Não, acho legal também a gente estar falando de guitarra, porque acho que não tem um instrumento que é mais emblemático no rock do que a guitarra, né? Nada comemorar o dia da guitarra com guitarra, né? o Rock and dia do roll com rock guitarra. com guitarra, porque Isso realmente é um é minha. instrumento do Era o rock, grande né? dilema do Jerry Lee Lewis, né? Que os caras falaram, do cara, rock. mas tu não toca guitarra, velho. Tu fica aí atrás do piano. Porra, tu vê o Chuck Berry lá e fala, bota baixo. Ah, então tu vai ver o que eu vou fazer com esse piano aqui. Aí ele botava fogo no piano, sentava no piano. Mas não era guitarra, né? É Pra difícil galera de que- pegar o piano aqui, né? Pra Botar galera que embaixo não do toca braço. guitarra, né? Não ficar com ciúme. Hoje, lá no Cifra Club, saíram 3 aulas de Ace of Spades Motorhead. Guitarra, baixo e bateria. Monta a banda e sai quebrando o pau na sua cidade aí, beleza? Olha lá, ó, ganhadores das camisas. BB Beto Júnior. BB Beto... Pô, legal o seu nickname, cara. Nossa, esse eu não vou conseguir ler, não. Ah, o Schweinsteiger. É o Schweinsteiger, da Alemanha. O outro é o André Godoy Campos, o Ayrton Júnior Gans e a Adriane Assis. 2.240 pessoas online. Isso aí, galera. Obrigado pela participação obrigado. de todo mundo aí. A camisa vai chegar na sua casa, beleza? Manda o endereço pra galera aí. A gente vai entrar em contato com você pra poder enviar o prêmio. Vamos tocar, Oziel? Agora eu quero ver. O pau vai quebrar. Vamos trocar de lugar aqui, os dois? Porque a gente fez um esquema mais prático aqui. A gente tá usando só 2 amplificadores. Queria agradecer, então, né? Aproveitar o momento.
Agradecer aqui o pessoal da Ritmos da Terra, que cedeu essa caixa aqui da Lani pra gente poder fazer esse som hoje aí. E vocês vão tocar lá amanhã, né? Amanhã, na realidade, não vamos tocar, vai ser um encontro, a gente também tá lançando as cordas assinadas lá amanhã, vai ter sessão de autógrafos, a gente vai conversar com a galera, entrada liberada, bate-papo, então a gente vai estar lá ao vivo, enfim, pra galera conversar com a gente. Na realidade não vai rolar um som, porque seria muita estrutura. O cara pode levar guitarra pra autografar? Pode levar guitarra, a gente vai tirar dar foto, abraço, responder beijo. pergunta, aí já... Não, depende. Sou menino, não pode, você é casal. Vamos lá. Mas Ritmos da Terra amanhã, 2 da tarde. 2 da tarde, 14 Ritmos da horas, Terra não. aqui em Belo Horizonte, Rua Tupinambás, é isso mesmo, Noel? Aí, ó, Rua Tupinambás, entra lá, ritmosdaterra.com.br, não sei se é isso, mas deve ser, provavelmente é, beleza? Obrigado, Alex, pela parceria e pela força. Valeu, Alex. Valeu. Valeu. Vamos lá, Zé. Tá no canal distorcido, não? Beleza. E agora? Agora tá. Que é esse, hein? Saiu até fogo ali, ué. Ô, Zé, aproveitar que você acabou de tocar e fala um pouquinho das suas cordas também, do pedal que você tá usando, pra galera de casa aí ficar sabendo. Minhas cordas, eu sempre usei corda 09. Vai até ressaltar que eu uso corda NIG já muito antes de me tornar parceiro da marca. Então é um produto que eu sempre gostei. Você pediu reembolso? Interessante, né, Cine? É uma vinheta, tem a vinheta. Essa vinheta do Cifra Clube vai longe. Então, são cordas 09, que eu sempre gostei desse calibre, até mesmo pelo que eu toco, tapping, arpejos. Então ela tem a quinta e a sexta já um pouco mais grossa. Então, muitas vezes dá até para você fazer uma afinação um pouco mais baixa, como em mi bemol, que ela não fica vibrando demais, fica trelando, entendeu? Então é uma corda que eu gosto bastante e casou certinho pro que eu preciso fazer. E como é que tu amarra ela ali que tu botou aqui por cima, tio? Aí agarra aqui embaixo. A galera tá usando muito, né, Sidney? A galera que quer um som de 09, de 010, perdão, ou de 011, mas que não quer a pressão da corda, que é mais pesada. Então eles colocam as cordas que vocês estão apresentando agora, as cordas assinadas, que tem um calibre
metade um intermediário ali entre as duas, né? Para poder conseguir o peso e a leveza da corda anterior. As cordas têm uma medida bem diferenciada. A do Fernando é 0,11, mas o bordão é bem mais pesado do que uma 0,11 comum, né, Fernando? É. Né? E a do Ozeu é 0,9, mas o bordão também é mais pesado É do um que uma pouco 0,9 inspirado comum. no jogo que o Steve Ray Vaughan montou, só que ele ainda era mais cavalo e usava um 58 no bordão. Então é 56, né? Eu usei um tempo, me deu muita tendinite e eu voltei pro 52. E esse som todo você fez com o Extreme Distortion, né? Isso. Você tá usando os pedais da Nig. Tá? Isso, aqui eu estou utilizando o Extreme Distortion como a distorção principal que eu utilizei nessa música. O delay da Nig também, que é um delay analógico muito bacana, funciona também como tap tempo. E dando um boost com o Hot Drive da linha Pocket. Eu gosto bastante dessa combinação para tocar praticamente tudo das minhas músicas. Quem tiver na dúvida aí em qual pedal comprar, principalmente delay agora, que vai sair um review, acho que na semana que vem que a gente combinou? É isso aí. É isso aí, semana que vem vai sair o review de 2 pedais de delay da linha Pocket da Nig, que é o Tempo, né? E o Modulation, que tem um negocinho super legal ali, super diferente. Então fica ligado aí, se você quiser comprar um pedal de delay e tá pensando em comprar esse fim de semana, espera pra você assistir o review e escolher com calma. Beleza? Vamos lá. Murilo Muca SFC. Se fosse às 17 eu não iria ver. Valeu, Nig. Que é isso, hein? Olha lá, ó, agora é o David Winchester 4. Quero saber... os caras são criativos. Ele já tá tirando bem. Quero saber de onde é Osiel Filho. Quero que mande um abraço. David de Bacabal. Bacabal, cara. É a pedra da tua casa lá. Não, Bacabal foi a cidade que eu nasci. Eu me criei em Santa Inês, né? Interior lá do Maranhão. Mas não nasci em Santa Inês porque não tinha médico no dia, né? Ô, Dilma! O que é isso? Então meu pai teve que rasgar para Bacabal no Fusca que ele tinha na época e eu quase nascendo. Então nasci em Bacabal, mas só nasci e voltei para Santa Inês. Então, por isso que você toca rápido, né? Que você teve que nascer assim de já nasci em Bacabal, fui criado em Santa Inês e hoje vivo em São Luís, na capital do Maranhão. É isso aí. Abração aí, pra toda a galera de Bacabal. Joab Alves. Felipe Dias. Fui eu que trombei com você no aeroporto ontem. Abração. Sou fã dessa galera toda aí. Eu fui buscar o Sidney lá. Aí o cara me reconheceu. Falei pra ele que a gente já tá tocando aqui hoje. Abração aí. Não foi ontem, então foi hoje. Foi ontem. Foi hoje? Então foi hoje, João. Ontem? Ah, Você cara. chegou hoje ou ontem? É hoje. Então foi hoje. Foi hoje. É porque tá de noite, você já tá confundindo. Então, Ah lá. Matheus Velasco. Roger, manda um abraço pra mim. Sou seu fã, cara. Vai. Oi, Matheus, um abração pra você, brother. Uai, que uai, né, cara? Uai. Eu sou mineiro, mas eu gosto do uai. Uai. Olha lá, Murilo Muca SFC de novo. Ó, você tá presente, tá merecendo ganhar prêmio, hein? Olha, esse é o Zielzinho, que monstro. E eu aqui sofrendo pra fazer um sweep simples. Pô, cara, tem que ralar, tem que estudar, né, Ziel? Mas na videoaula vai ter uma dica legal de sweep que a gente vai fazer. Fala pra galera aí o que é sweep, dá uma dica ao vivo aí, vamos ver aqui como é que você sai como sweep- professor ao vivo. Como professor não sou lá essas coisas não, até mesmo que é isso, até cara? porque eu não tive um pra me ensinar, né? Mas sweep é só o sentido da palhetada escorregando para as próximas cordas. Por aí vai. Aprendeu, hein, Murilo? Só Fica ligado na escorregando. videoaula lá que o Zelzinho vai dar umas dicas bem legais. Foi o que a gente também veio fazer aqui. Tem toda essa onda dessa produção. Cada um aqui tá gravando uma videoaula. Que em breve vai Exatamente. sair uma promoção bem legal que a gente vai fazer. O Sidney vai gravar uma videoaula com umas dicas muito legais. Eu fiquei de olho aqui nesse dia. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Igual um bocó. Já aqui que gravamos, teve no né? treino. Já gravamos hoje. Então fica ligado que ele vai ensinar, vai dar algumas dicas aí de umas técnicas super legais que ele, inclusive, faz no DVD que ele gravou agora, que é o Double Vision, né? Isso aí. Então fica ligado que vai ter muita coisa legal. O Oziel vai gravar uma aula que eu não vou contar. Essa aqui é surprise total. O Fernando vai gravar
um vídeo muito bacana sobre blues. A galera que gosta de blues, que quer saber um pouco mais da história, dos estilos, quer saber como é que a galera do blues tem os vibratos ali diferenciados, ele vai dar umas dicas bem legais. E o Roger vai fazer uma videoaula sobre sincronismo entre mão esquerda e mão direita. É isso mesmo? Isso aí. Vamos adiantar alguma coisinha aí pra galera? Como é que o cara que tem dificuldade ali em paletar ao mesmo tempo, ali, tocar, o que ele deve estudar? Qual que é o macete aí que você dá pra galera? Sim, acho que o principal segredo é sempre começar lento e no metrônomo. Metrônomo, acho que o desafio da galera é o metrônomo, né? A gente já quer tocar rápido, já colocar as escalas e sair tocando a 1 milhão. E não é por aí, né? Você começa lento no metrônomo. Tudo que você for tocar, metrônomo nele, escalas, frases, arpejos, como o Zé disse. Tudo no metrônomo, acelerando gradativamente, né? Um por vez, né? E para aumentar a velocidade com segurança, com resistência, né? Você falou uma coisa legal lá, que eu nunca tinha pensado nisso. Quando você estudar todo dia, você aumenta 1 BPM do metrônomo. Isso. E quando você falhar um dia, quando você for estudar de novo, você reduz 1 BPM do metrônomo. Isso mesmo. Cada dia de treino você aumenta 1 BPM, né? Isso começando numa velocidade bem confortável mesmo, lá embaixo. E a Mas cada pra dia que você serve? não treina... O cara... porque ele aumenta, ele pensando de hoje para amanhã, fala, mas vou aumentar de 60 para 61 amanhã, né? Uma cestina, por exemplo. Parece que não é nada, né? Mas em 30 dias são 30 BPMs. E se você aumentar... Ou não, né? Se você aumentar 30 hoje, você não vai conseguir. E o voltar é o quê? É uma tortura pro cara? Tipo, Não, olha, você falhou. Não, é tem que voltar porque o BPM. se ele fica 2, 3 dias sem tocar, ele vai querer tocar naquele mesmo time E não tem resistência, ele não vai conseguir. Então, legal. é uma forma dele adquirir resistência mesmo, tocando. Acho que tem a ver com os campos neuroniais também, porque tu tem que abrir um novo campo para cada informação nova que tu tá pegando, né? Cria um novo... Mas já entrei no... Mas aonde ele diminuiu é legal, que o cara fica em dívida. De repente deu uma semana e fala, pô, tô em 5 de dívida. Exatamente. Começou nos 60 e tá no 55. Mas Faz sentido, vai ter uma média do quanto ele não está estudando, ou do quanto ele está estudando. Eu já Isso vi é legal. aluno meu começou a cestina lá em 70. E aí, você tá com quanto agora? Eu tô em 66. Ele ficou 4 dias sem treinar, né? Já tô Ficou no sabendo. Legal. E aí, quem ganhou o próximo prêmio? São 5. Já tem aí? Sorteio pra mim, Rose Benini, minha amiga. Já sorteou. Ó. Os ganhadores de 5 jogos de corda. Vocês podem mandar qual corda assinada que vocês querem. Vamos aproveitar então para falar das cordas, que aí vocês já vão escolher na hora que a galera entrar em contato com vocês. A sua é qual? A minha corda é 09, tradicional. Eu sempre usei 09 e com a NIG não foi diferente. E a gente resolveu lançar um modelo assinado 09. Excelente para afinações em Mi, né? Que eu uso principalmente tocando instrumentais. Nesse projeto com o Sidney eu estou usando as cordas 09. E assim, uma corda sem palavras, assim, de qualidade, resistência, durabilidade. A gente fica na estrada muito tempo, às vezes a gente vai tocar e o Sidney, a gente já tocou 1 mês com a corda, e ainda a gente está na estrada tocando e puxando a corda para baixo, dando bends, e a corda não quebra. Eu falar que fazem anos e anos que eu não sei o que é arrebentar uma corda. Legal. Isso que só a NIG me proporcionou. E você, qual que você usa, Sidney? A minha corda assinada é 09,5. Não é nem o jogo 09, nem o jogo 010. Isso é muito legal, porque eu sempre quis tocar com cordas de calibre mais grossos, porque realmente tem mais corpo, mas a mão sempre pesou, e eu sempre preferi também, por causa dos bends, alavancadas, etc., a 09. Mas realmente, corda mais grossa, mais som, mais peso, mais corpo. Então a gente lançou a 09,5, que o jogo inteiro é entre um jogo e outro. E hoje o Rick Furlan não tá aqui, ele tá comemorando o Dia do Rock, já tinha uma gig para fazer um trabalho, tá tocando na FENAC lá em Campinas, também pelo Dia do Rock. Amanhã ele vai estar com a gente aqui, hoje infelizmente não pôde estar no programa. Mas a corda dele, que também está sendo lançada, é entre a 10 e a 11. Uma antes da do Fernando. Então, é a mesma coisa que a minha. É tudo 10,5. Não é nem a 10 nem a 11. Ele gosta bastante de usar 10,5. Né? Então, essas duas medidas são as medidas intermediárias, são bastante diferenciadas. Aí a galera vê o que vocês querem usar, e os ganhadores, e pede pra gente. É isso aí. Olha lá, quem ganhou foi o Willam Ferreira, o Gilmar Freire, o Vinícius Dossa 94, o Severino Ramos da Silva. Você está pulando na sua casa de alegria, eu sei. Caio César. E é isso aí, fica ligado que daqui a pouco tem mais 5. Eu vou só fazer uma observação rapidinha que eu acho legal. Galera, não tem nenhuma outra marca
que tem essas medidas intermediárias. Não é que a gente inventou a medida, eu acho legal falar isso. Olha, as outras marcas internacionais importadas têm, lá fora tem, a gente usou como base outras coisas, não foi uma invenção nossa, é uma medida que funciona. Mas vejam, eles não mandam para o Brasil. Lá no Brasil, sabe como é que é, né? Eu não vou lá fora comprar uma corda. Sabe como é que é? Então, a gente tem essas medidas que é realmente bem legal, vale a pena experimentar. É isso aí. Ô Zé, toca mais uma pra gente, então? Vamos lá. paulada, hein? Ah, garoto. Que é isso? Olha lá, ó. Como é que chama essa música, Raziel? Vaso Quebrado. Mas quebrou, com certeza. Quebrou tudo. Você começou a tocar lá o vaso. Esse aí não adianta colar. São milhões de pedacinhos. Não tem nem jeito. Ramon Rossini Nunes. Quando começou o interesse pelo rock? E o que é o rock na visão de vocês hoje e como era antigamente? Abraço e feliz dia do rock pra todos nós. É isso aí, Ramon. E aí, galera?
Quando que vocês começaram a gostar de rock and roll? E o que vocês acham que mudou aí desde quando vocês começaram a gostar até os dias de hoje? O que mudou no rock? Acho que muita coisa mudou, né? Quem vai dar o ar da graça? Bom, feliz dia do rock para todos nós e para todos vocês que estão assistindo. Obrigado pela audiência. Aquela audiência, 2.235 pessoas ao vivo, pô, galera. Super obrigado. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal. E eu acho que eu uso rock desde sempre. Foi legal que eu tive essa influência em casa, foi muito legal. E eu não era da época desses sons que eu vou falar, mas meu primeiro contato com rock foi muito especial, porque foi com Yes, Led Zeppelin, Deep Purple, assim, realmente é a nata, né, quando a coisa começou, Black Sabbath, então eu vim ouvindo essas coisas. E depois de ouvir muito isso, King Crimson, coisa que eu acho que a galera mais nova não sabe o que é. Foi uma influência violenta, Gentle Giant, é uma banda maravilhosa de progressivo. Hoje o pessoal ouve progressivo, mas não sabe o que é Yes, não sabe o que é Gentle Giant, que são coisas realmente fantásticas. O cara né? chegar naquilo, ele Eu que envelhecer. vou dar uma dica boa. Não, isso eu acho que é legal. É legal você conhecer a história da história, ou seja, do rock. E é legal você poder ir atrás das suas influências e ver quem influenciou essa pessoa. Chegar na fonte é extremamente importante. Se você toca, então é fundamental. Se você toca guitarra e quer tocar bem, isso é obrigatório. Mas mesmo por cultura, porque se você gosta, é legal você ir buscar a fonte. Depois... indo pro instrumental, a primeira coisa que eu ouvi que me chamou a atenção, que aí realmente eu falei, não, eu preciso tocar guitarra, foi Jeff Beck. Eu vi um disco chamado Wired, e aí eu falei, não. Até tudo que eu tinha ouvido, eu tinha me feito muita cabeça, eu amava, mas quando eu ouvi aquilo, e eu vi, aí realmente Jeff Beck foi o meu divisor de águas, quando eu ouvi Jeff Beck. Né? Aí pra mim foi muito legal, eu ouço rock desde sempre, e foi uma grande influência, uma influência muito boa, que oxalá todos poderiam hoje em dia ter essa influência. Infelizmente a música do nosso país, em termos gerais de mídia, é muito ruim. Já disse o filósofo, me mostra uma música que um povo ouve, eu te digo em que nível que esse povo tá. E, infelizmente, no nosso país, isso deveria cair com bastante força nas nossas consciências, porque o nível não é lá assim tão alto, principalmente quando a gente diz na grande mídia. Mas o rock tá aí, é só ir pesquisar, hoje em dia tem internet, tem o Cifra Clube, tem a galera, é só sair pesquisando que você vai achar coisa boa. É isso aí. E você, Oziel, como é que foi? Rapaz, comigo foi complicado porque eu já nasci num lar evangélico e da Assembleia de Deus, que é um pessoal muito tradicional. Meus pais são muito tradicionais. Eu tenho uma tia que até hoje, lá na casa dela, não tem televisão, porque ela diz que televisão é coisa do capiroto lá. Então, Não tá tão errado assim também, né? Isso também é verdade. O que tá passando hoje em dia? Em termos de qualidade. Tia, continua sem assistir televisão. Não sei se você tem, né? Mas... E... É que na época dela não tinha TV a cabo, né? É verdade. Hoje já tá... Então, o primeiro som mais pesado assim que eu ouvi foi Catedral, na época, né? E... pode ir. Então eu ouvi Catedral, eu comecei a ouvir também a Oficina G3 e aquele som mais pesado, né? Já fora já do gênero evangélico, né? Gospel, foi quando eu ouvi as guitarras do Randy Rhoads. Cara, eu tava em Bacabal, inclusive. Tava em Bacabal, quando eu ouvi numa casa lá, a menina rodando lá um disco lá do Ozzy. A voz do cara era horrível. A avó? A voz. Coitado da avó do cara, velho. A voz do cara era horrível. Também. Mas, cara, as guitarras, eu fui passando justamente na hora do solo de Mr. Crowley. Aí eu parei, eu sentei assim no meio fio, tava um sol de rachar. Como sempre, no Nordeste é assim. E tava aquele sol de rachar, eu fiquei lá ouvindo, cara, eu escutava aquelas guitarras, eu me arrepiava todo quando eu escutava aquela guitarra, aqueles vibratos, aqueles bends, cara, e aquilo ali foi... Certo que foi um grande choque pra mim, aí eu comecei a ouvir Randy Rhoads, depois Malmsteen, e atualmente eu tô ouvindo bastante Andy Timmons. Pra mim foi interessante esses guitarristas, porque... Eles mesclam técnica e também melodia, principalmente o Andy Timmons, que pra mim é o cara mais melódico que se possa citar aí, entendeu? Então, isso pra mim, como resultado, veio só acrescentar na minha forma de tocar, de ver a música de um modo diferente, não só aquela fritadeira do início ao fim, do início ao fim, desculpa, como é a maioria das músicas do Malmsteen, mas não deixa de ser um grande virtuoso e um cara que também mudou a história da guitarra. Um divisor de águas. Um divisor de águas, claro. Nada. Isso aí ninguém pode tampar o sol com a peneira, né? Mas
já as músicas do Andy já tem aquela melodia, aquela coisa que você ouve, você passa o dia com aquela melodia na cabeça. Então eu acho isso muito interessante. Então até hoje, claro, uma vida é pouco para você aprender isso tudo, né? E até hoje isso vem me ensinando a cada música que eu ouço, isso a cada dia eu tô aprendendo mais. Show de bola. E você, Fernando? Com o que você começou? Cara, eu tive sorte porque eu tinha uns primos hips nos anos 70 e a partir dos 4, 5 anos, quando eu ia pra praia por causa da minha avó, eu convivia muito com eles faziam prancha de surf em Bituba e naquela época que surfista eu ouvia era o mais puro rock and roll, então era Jimi Hendrix, Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, Steve Miller, Johnny Winter, Rory Gallagher e Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, todas as bandas clássicas, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu escuto rock e continuo escutando basicamente as mesmas bandas da antiga, Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, Led Zeppelin. Não enjoa, né, cara? Não enjoa, porque música boa é atemporal, isso aí não tenho dúvida. E eu me lembro um detalhe interessante, que como eles eram surfistas, eu queria ser surfista, eu queria ouvir música de surfista, que pra mim era rock com solo de guitarra. Se não tivesse solo de guitarra, não era música de surfista, eu já não queria nem ouvir. Mas então foi isso, dei sorte, desde pequeno sempre fui rodeado de rock and roll. Fui chegar no blues mais tarde, aos 17 anos, eu mal estava começando a tocar guitarra, comecei aos 15, mas eu escutava sons de guitarra desde os 5 anos. Um dos meus preferidos era o Johnny Winter e o Rory Gallagher e o Jimi Hendrix. Quando eu escutei o Steve Ray Vaughan, eu fiquei chocado, e eu nem entendia nada de timbre, mas o som da guitarra dele era tão diferente desses outros mestres, porque era limpa e gorda, encorpada. Eu digo, puta que pariu. E aí virou uma doença. Cheguei a usar o chapéu do Steve Ray Vaughan, só faltou fazer o bugadinho igual. Acho que eu e mais milhares de guitarristas ao redor do mundo tiveram essa loucura, né? Que ficaram chocados com o som que ele tirou daquela Stratocaster. É diferente mesmo. E você, Felipe? Bom, o que me chamou bastante atenção assim na guitarra, que eu falei que eu queria tocar isso aí, foi vendo o filme, né, De Volta para o Futuro, Johnny B. Good, Chuck Berry, e também Mark Knopfler, Dire Straits. Então, são sons assim que eu me identifiquei muito com o instrumento, foi o que eu ouvi assim mais no início que me fez despertar. E também depois quando eu comecei a fazer aulas, Paul Gilbert com o Mr. Big e o Andy Timmons também, é uma grande referência da atualidade, Guthrie Govan. A gente sempre busca algumas novas sonoridades, né? A música a gente sempre cria, recria, e vem um cara, faz um som dele, né? É o que o Zielzinho tava falando. E junção de melodia com técnica, isso é bem bacana. A gente sempre vai se influenciando e aprendendo. E hoje em dia, galera, tem muita banda legal, viu? Banda nova, tem o Airborne, que tá fazendo um som muito legal. Uma praia bem rock and roll, estilo AC/DC. Tem o Wolf Mother, que, se eu não me engano, o primeiro CD de 2006, uma banda muito legal também. Eles fazem... O legal dessas bandas de hoje é que eles fazem um som antigo com a modernidade dos equipamentos. E aquele som fica muito legal, fica muito porrada. Outra banda legal também, na praia do Metallica, dos primeiros CDs, é o Black Tide. A moçada com 17, 18 anos tocando heavy metal aí de primeira. Então pesquisa que tem muita banda boa. O cenário, ele não tá pra essa praia, mas tem muita banda legal querendo aparecer. Então pesquisa que você vai encontrar muita coisa boa. E você, como é que você caiu na praia do rock and roll? Então, como o Zé, eu também cresci na igreja, e meu pai pastor e tal, mas em casa sempre teve discos de Guardian, de Striper, White Cross, então foi meu primeiro contato com rock and roll, assim, mas nem tocava, né? Ouvia mais pra sacar as ondas de bateria que eu toquei durante um tempo e tal. Mas o primeiro cara que me influenciou e me fez querer tocar guitarra, querer tocar as notas que ele tocava, que eram maravilhosas, foi David Gilmour, né? E a primeira vez que eu assisti, era um disco laser, assim, faz alguns anos, uns bons anos aí. Aqueles discão desse tamanho, assim, era o Pulse do Pink Floyd. Quando eu ouvi David Gilmour tocar aquilo ali, bicho, aquilo ali mexeu comigo, me emocionou. Eu falei, eu tenho que tocar uma nota dessa aí, eu tenho que tocar esse instrumento. Tem que fazer o que esse cara faz. Eu tenho que fazer o que esse cara faz, eu tenho que tocar uma penta dessa aí. E aí enlouqueci mesmo, e dali começou a minha vida, praticamente a minha carreira, assim, porque eu dei o pontapé inicial pra música e me apaixonei por rock and roll. E hoje a gente pode viver desse instrumento maravilhoso. É isso aí. Vamos ver quem ganhou as 5 correias.
E por último, quem ganhou o pedal, né? Daqui a pouquinho tem a galera que ganhou... Galera não, o cara que ganhou o pedal. Se fosse galera, aí tava... Fali na NIG, tadinho. Tadinho do CJ, ele me batar aqui. Ganhadores das 5 correias é o Gabriel Reis M. Aí, ó. O Fábio Gonçalves Stróbio, Sara Hanna, SBWRJ e o Gustavo de Oliveira Silva. Aí, parabéns pra vocês. Ganharam uma correia da NIG. Vai chegar na casa de vocês. Vamos tocar, Felipe? Bora! Então vamos lá, vamos tocar mais uma. Muito bom, sonzeira. Parabéns, música muito boa. Essa aí, ó, cara, ó. Headbangers. Na minha época de cabelão, né? Ó. Felipe Samples. Aí, galera do Cifra Club da NIG.
aprendi a tocar guitarra e violão com vocês. Queria saber se vale a pena comprar uma guitarra mais barata e trocar os captadores por captadores melhores. Manda um abraço aí pra mim e pra minha namorada Laís. Aê, Felipe e Laís, um abraço pra vocês. Obrigado pela participação. O que vocês acham, galera? Eu acho que vale. vale. A pena? Vale? Acho que vale. Capricha nos captadores e taca a ficha, fio. Eu também acho. Acho que você pode pegar uma guitarra aí com uma madeira legal, que não seja uma madeira tão cara, e trocar os captadores. Tem muitas guitarras aí, inclusive guitarras da Tajima, guitarras intermediárias da Fender, que tem as madeiras legais já, e que se colocar captadores fica meio bacana, né? Saiu uma linha agora turbinada, da Fender, a Road Worn, ou Worn Road, que ela já vem toda lascada de fábrica, mas é baratinha, $600, 700 no máximo, mas os captadores são chupa-cabra, tem que tirar e botar umas coisinhas melhores. Bota uns Tex-Mex lá. E se não ficar bom, você pode Os ajeitar. Tex-Mex que vem nela são bem ruinzinhos, bem fracos. mesmo? Ixi. Parece de plástico. Quais captadores que você tá usando aí? Duncan, Seymour Duncan. Sem mordando? Eu gosto muito desse captador do Agudo, que é um captador chamado TB5, é um Custom Trimbucker. Trimbucker é porque ele tem o espaçamento da Floyd Rose, né, que é um espaçamento um pouquinho diferenciado quando você tem ponte fixa, ou trêmulo tipo Fender, tipo Vintage. Então, o captador tem que ter um espaçamento especial para as cordas. O que eu gosto do captador é que, para fazer o meu tipo de música, quando eu tocar com o Roger, dá para perceber, eu uso só o captador do Agudo, mesmo para fazer base e para fazer solo. Então, ele não é um captador de high output, não é, mas também não é baixo. É de médio output, e é um captador bastante encorpado e sempre passivo. Eu gosto de captação passiva, porque tem mais dinâmica e trabalha melhor com os efeitos. Ô, Zéuzinho, a sua é uma 6, né? Isso, é uma guitarra 6. Ela aqui está numa configuração toda padrão. Apesar de eu estar com minha guitarra custom já em processo de fabricação, mas eu estou utilizando essa guitarra até para demonstrar que é uma guitarra acessível, tem uma construção legal e, como a pergunta do rapaz aí, é uma guitarra que também compensa você colocar uma captação melhor, uma ponte melhor. Apesar dessa ponte aqui já ter uma boa estabilidade, você pode abusar bem. E é uma ponte, pode-se dizer Xing Ling, né? A ponte chinesa, padrão que ela vem. É uma guitarra que tem uma construção muito boa, tem uma captação também muito bacana, mas como é uma coisa muito pessoal do músico, às vezes o cara quer uma captação mais forte, porque ele quer tocar metal pesado. Então, é realmente uma guitarra que compensa você fazer isso. Porque tem guitarra também que tem uma construção ruim, o braço não é tão confortável, às vezes o braço é grosso, parece um cabo de enxada. Então, tem guitarra que tem a construção complicada e muitas vezes não compensa você gastar dinheiro com ponte, com captação. Então, essa 6 eu recomendo, porque é uma guitarra que tem uma construção muito bacana. Estou utilizando uma guitarra padrão de fábrica para fazer meu trabalho e não estou tendo nenhum problema. Essa daqui, como eu falei, a captação também não tem nada a ver de especial. Então vale a pena comprar uma e vale tunar. Vale a pena. Fernando, a sua original de fábrica, né, cara? A captação é 63, né? Tem uma guitarra antiga e trocar a captação tem que dar com um gato morto na cabeça dele. E é a captação original, 63. Naquela época eles davam mais voltas Na bobina do captador. Diz a lenda, né? Mas eu acho que o que muda o som mesmo da guitarra antiga é a madeira que desidrata com o tempo. Então, quanto mais antiga, a madeira mais seca ela soa diferente. Acredito que melhor. E é isso. A sua também é original? A minha é toda original, é uma PRS, custom 24. E eu acho que vai muito de acordo com o som que você quer tirar da guitarra, né? Às vezes é meio difícil você ter uma guitarra que você vai conseguir tirar todo tipo de som. E é pesquisar, saber, né? Ver o que você quer com a guitarra, né? Que às vezes você investe em tanto captação, tanta coisa, que às vezes a guitarra, só o que você vai investir nela vale mais que a guitarra, né? Então, ver o som que você vai... É como comprar um Chevette e colocar um som que vale mais que o Chevette. Ainda saiu atrapalhando a cabeça dos outros ainda. Então é pesquisar e ver o som que você gosta. Eu gosto de captadores duplos, de alta saída. E prefiro ter uma guitarra, às vezes, com uma Fender com 3 single. Então, geralmente, a gente sempre leva 2 guitarras para ter configurações diferentes, né? De guitarra. Mas vale a pena, sim.
Se você não for vender, porque depois ninguém valoriza, né? Se for vender, você pega o captador de volta, bota o velho, vende e compra outro. E a sua? Essa é uma guitarra que a Tajima fez para mim, como eu quis, né? Segundo as minhas especificações. É o corpo em cedro, o braço em marfim e a escala em jacarandá. E uso o captador Seymour Duncan 59 paralelo axis na ponte. E o resto de acessórios é tudo Gotô, potenciômetro, chave seletora, ponte, trava, tarraxa, tudo E a sua Gotô. escalopada, né? É escalopada, né? Para quem não sabe. Filma aqui, Essa- ô Náshila, por favor, de ladinho lá, o escalope, que legal. Para quem não conhece escalopada, essa Escalope é cava molho que madeira. tem. Coloca o molho madeira. Porra, essa aí já me deu fome. agora. Fettuccine escalopado. Tem essa cava entre os trastes, né? Na casa. Então a gente toca suspenso, a gente não encosta na madeira. E tem uma dificuldade para quem nunca tocou, porque você, como não tem a madeira, a gente tende a apertar um pouco mais, aí vai desafinar. Então, tocar mais leve, mas uma excelente guitarra. E a gente Ela tá masca, mexendo nela ainda. ela masca menos, né? Porque não Sim. tem tanto contato com a. Pra tocar com a mais madeira, rápido né? também é legal, né? Exatamente, é. A galera que quer. E às vezes o som mais fica um pouco agilidade. mais brilhante também, mais extrato, assim, né? Por não ter contato com a madeira mesmo. Sei, Só show de excelente bola. guitarra. Só para não deixar passar, a marca da guitarra, dessa minha guitarra é Nizaganin, é uma marca Custom Shop de São Paulo, muito legal. Eu falei dos captadores, é uma guitarra realmente que vale a pena vocês pesquisarem. Entra no site se vocês quiserem ver. Guitarra Custom Shop significa que não é feita em série, é feita uma a uma, sob encomenda, e é uma marca bem legal, Nizaganin, vale a pena. Isso aí, galera. Queria agradecer a presença de todo mundo, falar que foi uma honra ter vocês aqui. Imagina, o E prazer foi nosso. Espero contar com vocês aqui mais vezes, apesar da distância um pouquinho longe, mas dá um Não, jeitinho, sim. né? Então- E vamos fazer muita coisa, tem as videoaulas, né? Videoaulas. Não vamos esquecer que amanhã, eu posso dar uma dica de novo, amanhã para quem é de BH, a gente vai estar na Ritmos da Terra, 14 horas, 2 da tarde, a gente está lá esperando vocês para bater um papo, enfim, assinar autógrafos e para continuar a comemoração do Dia do Rock. A galera aparece lá que vai ser bem legal. Isso aí, show de bola. Galera, brigadão. Vamos fechar aqui com o Sidney e com o Roger fazendo som pra galera. Vamos lá. Na hora que eles acabarem de tocar, eu vou falar quem foi o grande ganhador do pedal. Aí eu quero ver. Vamos fazer a dança das cadeiras aqui, né? Na verdade, vocês vão tocar em pé, então... Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui. Pessoal, por falar em produtos, em pedais aí, na semana que vem vai sair uma promoção da NIG, tá? Então fica ligado lá no nosso canal. Nós vamos sortear 2 delays da linha Pocket da NIG, que são muito legais, é o TEP e o Modula. Esse Modula tem uma característica super legal, assiste o review para vocês ficarem ligados. E hoje saiu uma promoção muito bacana do nosso Pitch, o patrocinador aqui do Cifra Club ao vivo, o cara que dá uma moral aqui pra gente. Carron and Roll, que chama a promoção. Então pra galera que quer fazer um som aí de responsa, uma batucada legal aí, concorre lá na promoção Carron and Roll, que a gente vai dar um Carron turbo pra você. Beleza? Tá no jeito aí, galera? Vamos fritar esse negócio?